Oi, eu sou a Yali. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre autoestima. Pelo que eu tenho percebido, e por isso a minha necessidade de trazer essa conversa pra cá, é que ultimamente a gente tem falado muito sobre autoestima, trabalhado muito usando esse termo, visto muito, mas parece que atualmente esse termo está atravessado apenas pelas ideias capitalistas, pelas ideias de consumo trazidas pelo capitalismo. Então, quando a gente pensa em autoestima, a gente logo se refere a padrões estéticos ou a coisas que nós queremos consumir para nos sentirmos bem, ou a insatisfações, coisas que a gente ainda não tem, mas que a gente coloca sobre essas coisas toda a nossa satisfação, toda a nossa autoestima, e aí a gente fica num ciclo de se sentir bem no futuro. E aí a impressão que eu tenho é que nós estamos sempre insatisfeitos com tudo. E que a nossa autoestima, ela nunca vai chegar e que a gente nunca vai ter. Porque a impressão que eu tenho é que nós estamos insatisfeitos o tempo todo. Claro que o capitalismo, ele traz e cria sobre nós necessidades para que a gente sempre tenha esse sentimento de que precisamos de mais para nos sentirmos bem, mas parece que a autoestima se resume hoje só ao ter e não ao se sentir bem com quem se é. Por isso que eu quis trazer essa discussão para o canal, para que a gente converse um pouquinho sobre, para que a gente fale sobre isso e para que a gente reflita sobre essa percepção que a gente tem de que a autoestima tá em algum lugar do futuro, mas nunca no presente. Eu acho que isso se deve muito também porque a gente associa muito autoestima à nossa aparência física. E aí a gente nunca tá satisfeito com ela porque os padrões estéticos são muito cruéis. A gente sempre tá nessa de que nós vamos ter autoestima, nós vamos nos sentir bem quando emagrecermos 5 quilos, quando colocarmos silicone, quando colocarmos o aplique, quando estivermos arrumada, quando comprarmos a roupa da moda, quando estivermos com a LipoLed em dia. E aí a gente nunca se sente bem agora com o que a gente tem. Óbvio que mesmo com lipoled, silicone, botox, harmonização facial, o aplique no cabelo, a gente nunca vai estar satisfeito. Mas mesmo com esses procedimentos estéticos, sempre tem algo visando o futuro. A gente nunca tá com a nossa autoestima em dia. Sempre estamos com a sensação de que tá faltando algo para que a gente se sinta bem e que a gente realmente só vai se sentir bem quando fizermos tal coisa, quando comprarmos tal coisa, quando fizermos tal procedimento. E que hoje o fato de ainda não termos feito ou não termos comprado isso faz com que a gente não seja digno de se sentir bem com o que a gente tem. Então é sempre uma busca pelo que virá. Inclusive, ontem eu vi um tweet sobre isso e que reflete um pouquinho também da sensação que eu tenho tido, que era exatamente uma frase que dizia o seguinte: não eram com essas palavras, mas era essa a ideia geral, de que a gente sempre tá esperando melhorar fisicamente, mas aí depois a gente se pega olhando uma foto antiga e percebe que naquela época que a gente se culpava ou fazia coisas malucas para se sentir mais bonito, a gente já era bonito. Só que hoje a gente não é mais daquele jeito. E aí a gente fica se sentindo culpado porque naquela época a gente não se enxergava bonito, não se enxergava com autoestima. E é exatamente isso. A gente sempre ou projeta isso pro futuro ou fica se culpando porque antes era assim e fez algo que mudou fisicamente e que não é mais dessa forma. Então a autoestima da gente acaba sendo afetada porque nós nunca estamos satisfeitos e sempre adiamos essa ideia de que somos dignos ou de que somos suficientes com o corpo que a gente tem. Outra coisa que também me traz muito essa reflexão sobre autoestima é que a autoestima não é só aparência. Eu comecei o vídeo falando sobre aparência, mas exatamente para suscitar essa reflexão. A autoestima não é só aparência. Embora hoje, quando a gente fale sobre autoestima, a gente remeta imediatamente à aparência, também por todos esses mecanismos do capitalismo de fazer com que a gente consuma algo achando que aquilo é autoestima, a gente acaba deixando de lado essa ideia, né, essa concepção de que a autoestima não é só o físico. O físico é importante,
mas a autoestima não é composta só por isso. A autoestima é também eu saber o que me faz bem, é eu me enxergar como uma pessoa suficiente, é eu me enxergar como uma pessoa talentosa, é eu saber quais são as minhas habilidades, é eu saber as minhas potencialidades e os meus talentos. E muitas vezes isso é deixado de lado quando a gente tende a observar só a aparência física quando a gente fala de autoestima. Quando nós falamos sobre síndrome da impostora, também está totalmente associado à autoestima, porque é exatamente sobre isso, de saber que é capaz de realizar alguma coisa, de identificar os seus talentos, de saber sua capacidade. É interessante como, quando a gente é criança, a gente não se enxerga dessa forma. Eu tô em um ano em que eu tenho olhado muito para dentro e eu tenho feito muitas reflexões sobre quem eu sou. E eu até conversei com algumas amigas sobre isso, porque tem sido um processo realmente de me reconectar. E aí, acessando essas memórias, eu cheguei a uma memória que eu tinha deixado de lado da minha infância, de que eu me achava muito capaz de fazer várias coisas. Eu sempre achei na minha infância que eu me comunicava muito bem, por isso eu quis muito trabalhar com comunicação, porque eu me achava uma pessoa extrovertida. Eu sempre achei que eu escrevia muito bem e eu exercitava muito isso porque eu confiava na minha capacidade de escrever cada vez melhor. E eu sempre me achei muito inteligente. Só que com o passar dos anos, eu deixei de me enxergar dessa maneira. É claro que várias coisas atravessaram o meu caminho e me podaram aos poucos. Não foi uma percepção minha, não foi uma ideia de incapacidade que partiu de mim. Foram coisas externas que fizeram com que eu me podasse e eu deixasse de me ver como alguém que se comunicava bem. E aos poucos, e por algumas situações, eu fui me silenciando ao ponto de eu não me enxergar mais como uma pessoa extrovertida, comunicativa. E hoje eu reconheço que eu sou uma pessoa muito aberta. Eu, no primeiro momento, não me abro com as pessoas, eu preciso me sentir confortável no ambiente. Mas uma vez que eu me sinta confortável, eu sou muito extrovertida, muito divertida. Só que situações, comentários, olhares fizeram com que eu fosse me retraindo. E aí, ao invés de ser a pessoa que, quando estava à vontade em um ambiente, em um grupo de amigos, era solta, eu passei a ser a pessoa que era o tempo todo absolutamente calada, que não usava minha voz para me posicionar, que sabia sobre o tema da conversa, mas que mesmo assim dava o meu local de fala para outra pessoa, que não sabia tanto quanto eu, mas que se posicionava e aparentemente tinha mais propriedade para falar sobre aquilo do que eu. A mesma coisa com a escrita. Eu fui deixando de lado o hábito, o exercício de escrever, por ouvir comentários e dar valor a esses comentários de que a minha escrita não era boa o suficiente. E esses são exemplos de situações que ao longo dos anos e de comentários e de críticas, enfim, que ao longo dos anos vão fazendo com que a gente se afaste daquela autoestima que a gente tinha na nossa infância e acabe se podando. E acabe deixando de lado os nossos talentos e as nossas potencialidades por causa desses comentários. E aí a nossa conversa hoje é exatamente para que a gente tenha esse olhar para dentro, para que a gente tape os nossos ouvidos e os nossos olhos para o que está fora e para que a gente se reconecte com essa autoestima que a gente tinha na nossa infância, com essa sensação de que todos os sonhos são possíveis, de que se eu quiser ser um escritor, eu vou ser uma escritora, mas se eu quiser ser uma designer, eu vou ser uma designer. E eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu não estou pronta, eu estou estudando. Mas o que eu já sei, eu posso dividir com as pessoas. Para que essa autoestima genuína que a gente tem, normalmente quando a gente é criança, impulsione a gente hoje em dia a ir mais longe, a buscar coisas, a fazer coisas que realmente nos fazem bem, a acreditar no nosso potencial. É claro que ao pensar nisso, a gente vai
Com certeza refletir sobre as coisas que a gente sabe fazer, mas que a gente precisa melhorar. Sobre as coisas que a gente acha que sabe fazer, mas que na verdade há uma outra coisa que para nós é melhor. É claro que a gente vai ponderar tudo isso, a gente não vai olhar para a nossa capacidade com a ingenuidade que a gente tinha quando éramos crianças e achávamos que a gente podia fazer absolutamente tudo ao mesmo tempo. Mas é olhar pra gente com o carinho e com a percepção de que muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas não porque nós não somos capazes, mas porque a gente escuta a voz de uma outra pessoa que desacredita da nossa capacidade. E aí a gente pode, com certeza, tapar os nossos ouvidos para isso, escutar essa criança interior falando que sim, a gente consegue. E também valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, impulsionando, valorizando, reconhecendo o que a gente faz. Então, a nossa lição de casa de hoje é praticar, exercitar essa autoestima genuína, tentar recuperar essas lembranças que a gente tinha da nossa infância, do que era o nosso sonho, do que a gente conseguiria fazer sendo adulto, e colocar isso em prática, tapar os nossos ouvidos para essas pessoas que vêm com essas críticas ácidas só para nos podar, e confiar e acreditar e ouvir mais essa criança interior que tinha tantos sonhos para nossa vida, que acreditava tanto na gente mais às vezes do que o que a gente acredita hoje. Sem sombra de dúvidas, essa voz vai nos levar muito longe. E não se esqueça, a autoestima é um sentimento que a gente precisa trazer para a nossa vida hoje. A autoestima não é no amanhã, ela precisa existir hoje com o que a gente tem. Não é só a aparência física, mas é também se sentir bem com quem você é, conhecer a sua personalidade, acreditar nos seus sonhos, saber a sua capacidade, os seus talentos e o que você sabe fazer de melhor. Não somos perfeitos, a autoestima não é se achar a melhor pessoa do mundo. A autoestima é se sentir bem com quem você é, com suas coisas boas e com o que você precisa e pode melhorar também. Abrace essa criança interior que tanto acredita no seu potencial e acredite que você pode fazer qualquer coisa. Você pode aprender qualquer coisa. Você pode se esforçar e chegar onde você quiser. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo.